Ei, você já parou para pensar por que o Rio de Janeiro é um caldeirão fervilhante de gente, com milhões de pessoas lotando suas praias, ruas e morros, enquanto o Espírito Santo, logo ali do lado, parece um segredo bem guardado com muito menos gente? É como se o Rio fosse a festa mais badalada do Brasil, e o Espírito Santo o vizinho tranquilo que prefere ficar em casa com um café e um livro. Mas por quê? O que faz tantas pessoas escolherem o Rio de Janeiro e não o IS? Hoje no Rastros do Medo vamos mergulhar fundo nesse mistério, desenterrar fatos históricos, curiosidades geográficas e até algumas histórias que vão fazer você arregalar os olhos. Então pega um café, se ajeita na cadeira porque essa história vai te prender até o final. O Rio de Janeiro, o imã brasileiro. Vamos começar pelo óbvio. O Rio de Janeiro é uma lenda viva. Quando você pensa em Brasil, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente o Cristo Redentor de braços abertos, as praias de Copacabana lotadas, o samba ecoando pelos becos da Lapa. O Rio tem um magnetismo que atrai gente de todos os cantos do Brasil e do mundo. Mas por que ele se tornou esse polo populacional? Enquanto o Espírito Santo, tão pertinho, não pegou o mesmo embalo? Primeiro, vamos viajar no tempo. Imagine o Brasil colonial lá pelo século XVI. O Rio de Janeiro já era um ponto estratégico. Por quê? Localização, meu amigo. A Baía de Guanabara é um porto natural dos sonhos. Protegida, profunda, perfeita para receber navios, carregados de ouro, açúcar e mais tarde café. O Rio virou o coração econômico e político do Brasil colonial, especialmente depois que se tornou a capital do país em 1763. Isso mesmo. Enquanto Vitória, no Espírito Santo, era apenas uma vila modesta, o Rio já era a sede do poder, atraindo aventureiros, comerciantes e até a corte portuguesa, que fugiu de Napoleão e desembarcou aqui em 1808. Já pensou no impacto disso? Uma cidade inteira se transformando no centro do Império Português, com reis, rainhas e nobres passeando pelas ruas. Agora me responde, se você fosse um trabalhador, um comerciante ou até um curioso na época, onde você iria querer estar? Num lugar pacato ou na cidade onde o rei mora, onde as oportunidades borbulham? O Rio virou esse imã porque era onde as coisas aconteciam. E isso criou um efeito bola de neve. Mais gente chegava, mais infraestrutura se desenvolvia, mais empregos surgiam. E mais gente vinha. É como uma festa que fica cada vez maior porque todo mundo quer estar nela. Espírito Santo, o vizinho discreto. Enquanto isso, o Espírito Santo estava ali, na dele. Não me entenda mal, o Espírito Santo não é nenhum coadjuvante sem graça. Vitória, a capital, também tem um porto incrível. E o estado tem praias lindas, montanhas de tirar o fôlego e até uma história rica. Mas historicamente ele não teve o mesmo hype do Rio. Por quê? Vamos explorar isso. Primeiro, a geografia. O Espírito Santo tem uma costa menor e menos protegida que a do Rio. Seus portos, embora bons, nunca rivalizaram com a Baía de Guanabara, em termos de importância estratégica. Durante a colonização, o Espírito Santo foi mais um ponto de passagem do que um destino final. Enquanto o Rio recebia investimentos pesados em infraestrutura, o Espírito Santo crescia devagar, focado em agricultura e pesca, sem o glamour de ser a capital do país. Outra questão é a economia. No século XIX, o Rio era o centro do café, a maior riqueza do Brasil na época. Fazendas no Vale do Paraíba e na Baixada Fluminense produziam toneladas de grãos. E o Porto do Rio exportava tudo isso para o mundo. O Espírito Santo também produzia café, mas em menor escala. Ele não tinha a mesma conexão com os mercados globais, nem a mesma fama. Você já ouviu falar do café carioca? Pois é, nem eu. Mas o café do Rio exportado pelo Porto era famoso no mundo todo. E tem mais, o Rio sempre foi um palco cultural. Desde os tempos coloniais, ele atraía artistas, intelectuais e músicos. No século XX, com a bossa nova, o samba e o carnaval, o Rio se consolidou como o coração cultural do Brasil. Quem nunca sonhou em sambar na Sapucaí ou curtir um pôr do sol em Ipanema? O Espírito Santo tem suas festas, como o Festival de Domingos Martins, mas elas não têm o mesmo alcance global. É como comparar um show de rock local com o Rock in Rio. Os dois são legais, mas um deles é uma máquina de atrair multidões. A explosão populacional do Rio. Agora vamos falar de números, porque eles não mentem. Em 2023, o Rio de Janeiro tinha cerca de 6,7 milhões de habitantes só na capital, e a região metropolitana chega a 12 milhões. Já o Espírito Santo inteiro, incluindo Vitória, tem uns 4,1 milhões de pessoas. É uma diferença gritante, né? Mas o que explica essa explosão populacional no Rio? Primeiro, as oportunidades econômicas. O Rio sempre foi um centro de empregos, desde os tempos do café até hoje, com indústrias, turismo e serviços. A cidade oferece um leque de possibilidades que o Espírito Santo simplesmente não consegue igualar. Por exemplo, o Rio é sede de grandes empresas como a Petrobras e tem um setor de turismo que movimenta bilhões. Quantas vezes você já viu
um filme ou uma novela mostrando as praias do Rio. Isso cria um imaginário poderoso que faz as pessoas quererem morar lá. Além disso, o Rio tem uma infraestrutura que atrai aeroportos internacionais, universidades renomadas, hospitais de ponta. No século XX, a cidade recebeu ondas de imigrantes do Nordeste, do interior de Minas Gerais e até do próprio Espírito Santo, todos buscando uma vida melhor. E vamos ser honestos, o Rio tem um charme que é difícil de resistir. Quem não quer viver numa cidade onde você pode estar na praia de manhã, num barzinho à tarde e numa festa à noite? Mas nem tudo são flores. O Rio também enfrenta problemas sérios: desigualdade, violência, trânsito caótico. Então, por que as pessoas continuam indo para lá? É simples. O sonho. O Rio vem de um sonho de sucesso, de glamour, de viver num lugar que é cartão postal do Brasil. E esse sonho é poderoso. Por que o Espírito Santo não explodiu? Agora vamos virar a moeda e entender por que o Espírito Santo não seguiu o mesmo caminho. Será que é só uma questão de azar ou tem algo mais profundo? Primeiro, a história. Enquanto o Rio era a capital do Brasil até 1960, o Espírito Santo nunca teve esse status. Ele sempre foi mais um estado coadjuvante, focado em atividades locais como a agricultura e, mais recentemente, a mineração. Empresas como a Vale são gigantes no Espírito Santo, mas elas não geram o mesmo tipo de migração que o turismo ou a indústria cultural do Rio. Outro ponto é a cultura. O Espírito Santo tem uma identidade forte, com influências indígenas, africanas e europeias, mas ela é menos conhecida nacionalmente. Você já ouviu falar da moqueca capixaba? É uma delícia, rival da baiana, mas não tem o mesmo marketing. O Rio, por outro lado, exporta sua cultura para o mundo. Quem não conhece o samba, a bossa nova ou o funk carioca? E tem a questão da visibilidade. O Rio é uma vitrine. Ele aparece em filmes de Hollywood, em clipes musicais, em propagandas. O Espírito Santo, apesar de suas belezas, como o Convento da Penha ou as praias de Guarapari, não tem o mesmo apelo midiático. Quantas vezes você viu o Espírito Santo numa novela? Muito bem. O Rio é o Brasil que o mundo vê, enquanto o Espírito Santo é o Brasil que quem mora lá ama, mas que não brilha tanto no radar nacional. Curiosidades que vão te surpreender. Agora vamos apimentar essa história com algumas curiosidades que vão te fazer querer saber mais. Sabia que o Rio de Janeiro já foi chamado de Cidade Maravilhosa oficialmente em 1930 por causa de uma música? Isso mesmo. A marchinha de André Filho virou um hino e o apelido pegou. Esse tipo de branding cultural é algo que o Espírito Santo nunca teve. Vitória até tem o apelido de Cidade Sol, mas ele não grudou na cabeça das pessoas como Cidade Maravilhosa. Outra curiosidade: o Rio foi a única cidade das Américas a ser capital de um império europeu. Quando Dom João VI trouxe a corte portuguesa, o Rio virou o centro do mundo lusófono. Isso atraiu investimentos, imigrantes e até espiões. O Espírito Santo, coitado, ficou na sombra, com suas vilas de pescadores e plantações. E tem mais: o Rio sempre foi um polo de rebeliões e movimentos culturais. A revolta da vacina em 1904, a Tropicália nos anos 60, o funk carioca nos anos 2000. O Rio é onde as ideias fervem, onde as revoluções começam. O Espírito Santo tem sua própria história de resistência, como a Insurreição do Queimado, em 1849, mas ela é menos conhecida. O lado humano. Histórias que conectam. Agora deixa eu te contar uma história real que ilustra essa diferença. Conheci um cara chamado João, que nasceu em Vila Velha, no Espírito Santo, mas se mudou para o Rio nos anos 80. Por quê? Ele me disse: no Rio, eu sentia que podia ser qualquer coisa. Era como se a cidade me desafiasse a sonhar grande. João virou DJ operador de discos na Lapa, tocando em festas que lotavam quarteirões. No Espírito Santo, ele talvez tivesse virado comerciante ou funcionário público, mas o Rio deu a ele um palco para brilhar. Por outro lado, tem uma amiga, Ana, que é capixaba de coração. Ela diz que nunca trocaria Vitória pelo Rio. Aqui é tranquilo, tem praia, tem montanha, e eu não fico horas no trânsito. No Rio, é tudo correria. Essa diferença de ritmo é crucial. O Rio atrai quem quer agitação, quem sonha com holofote. O Espírito Santo é para quem prefere qualidade de vida, um lugar onde o tempo passa mais devagar. O futuro. O Rio vai continuar reinando? Agora, uma pergunta para você refletir. Será que o Rio vai continuar sendo esse imã populacional? Com a tecnologia, o home office e a descentralização econômica, estados como o Espírito Santo estão começando a atrair mais atenção. Vitória tem investido em tecnologia e turismo, e cidades como Vila Velha estão crescendo. Será que o Espírito Santo pode um dia rivalizar com o Rio? Por outro lado, o Rio enfrenta desafios. O custo de vida é alto, a violência preocupa,
e a infraestrutura nem sempre dá conta. Mesmo assim, a cidade tem uma resiliência incrível. Ela se reinventa, seja com eventos como as Olimpíadas de 2016, ou com novos movimentos culturais. O Espírito Santo, enquanto isso, está encontrando seu espaço, mas ainda não tem o mesmo peso no imaginário nacional. Por que isso importa? Você pode estar pensando, tá, mas por que eu deveria me importar com isso? Porque essa diferença entre o Rio e o Espírito Santo é um espelho do Brasil. É sobre como história, geografia e cultura moldam onde vivemos, o que sonhamos e quem queremos ser. O Rio é o Brasil dos holofotes, da correria, do sonho grande. O Espírito Santo é o Brasil da calma, da conexão com a natureza, do equilíbrio. Nenhum é melhor ou pior, mas entender por que um atrai milhões e o outro não nos ajuda a entender quem somos como brasileiros. O mistério desvendado. Então, por que tantas pessoas vivem no Rio e não no Espírito Santo? É uma mistura de história, geografia, economia e, claro, um pouco de magia. O Rio foi abençoado com uma localização perfeita, uma história de poder e uma cultura que conquistou o mundo. O Espírito Santo, por outro lado, cresceu na sua própria velocidade, com um charme mais discreto, mas igualmente especial. É como se o Rio fosse o irmão extrovertido que ama uma festa, e o Espírito Santo, o irmão introspectivo que prefere um jantar com amigos. E aí, o que você acha? O Rio vai continuar reinando ou o Espírito Santo vai surpreender no futuro? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. E se você curtiu esse mergulho na história do Brasil, dá aquele like maroto, se inscreve no Rastros do Medo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tem mais um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo sobre outro mistério brasileiro que vai te deixar de queixo caído. Clica lá e continua com a gente. Até a próxima, galera.